Saúde a todos com a paz do Senhor. Fala BBD e as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. Esta faixa etária abrange dos 18 aos 25 anos. Tá bem? Hoje a lição de número 3, Joel, o profeta pentecostal. Em termo geral, está os profetas menores. Dentro deste tema geral, nós vamos falar hoje do profeta Joel, bem? O profeta pentecostal. Logicamente, quando falamos isso, nós vamos ver que ele está no Pentecostes, mas ele vacina sobre o derramamento, sobre a efusão do Espírito Santo. O texto de referência está, logicamente, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 31, versículo do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A verdade aplicada, Deus promete restituição e avivamento para que aqueles que o buscam em fé e arrependimento. Os objetivos da lição: a introdução ao livro de Joel, expor a devastação causada pela praga dos gafanhotos e destacar o verdadeiro avivamento. O momento de oração é para que o derramamento, para que a efusão do Espírito Santo continue sobre os crentes, levando-os à plenitude da comunhão com Deus. Bem, esta é uma preocupação que deve estar todos os dias na nossa vida, né? Na lição da Betel Dominical de Adultos, nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. Se você quiser ter mais abrangência dentro deste assunto, acompanhe também, se for do teu agrado, as lições Betel Dominical, também Sala dos Adultos. Joel, o profeta pentecostal, por quê? Qual a importância? Qual a relevância? É urgente, é premente, é necessário que nós nos voltemos, como nos diz a verdade aplicada, buscar esta promessa de Deus de restituição e avivamento. Se é buscarmos de que maneira? Veja, ele fala em fé e arrependimento. Quer dizer que nós precisamos voltar a falar e a buscar as promessas de Deus. No caso aqui, nós vamos falar da experiência pentecostal. Como eu já disse, Joel está alguns séculos antes do Pentecoste em Atos, mas ele é o profeta que prega o Pentecoste, ele prega a efusão, o derramamento. Quando nós falamos de derramamento, nós estamos falando de encher até transbordar. Isto quer dizer que nós precisamos influenciar outros a querer e a buscar também estas promessas. Na introdução está escrito que o profeta entendia que só mediante um arrependimento sincero é que o Senhor ocasionaria o alívio para as almas sedentas e anularia os juízos. Então vejam bem, há uma condição que nós precisamos atender para que aconteça o que nós precisamos. Aqui no caso, ele está falando de alívio e de anulação de juízos. Veja, não há um arrependimento da parte de Deus, como nós já explicamos em outras aulas. Tá bem? Esta forma de expressão, colocando qualidades humanas no divino, é para que aconteça um
um entendimento, uma inteligência maior daquilo que está se explicando, daquilo que está querendo, da lição que está se querendo transmitir, tá bem? Não que Deus ele tenha esses defeitos, Deus não tem, tá bem? Relembrando, isto é para que reforçar o ensino e melhorar a forma de aprendizado de nossa parte, tá bom? Então nós vemos aqui que o profeta Joel, ele nos traz esta realidade de que, para que nós tenhamos alívio, Pedro também fala sobre isso em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, para que venha o tempo de refrigério, para que venha o tempo de refrigério, mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? De um arrependimento. E este arrependimento ele tem que ser tanto pessoal quanto coletivo. Veja, se este povo que se chama pelo nome, mas também precisamos que nós, cada um de nós, dentro de uma introspecção, de um pensamento, de um entendimento, a gente reconheça que nós também, por mais que procuramos viver uma vida ilibada, imaculada, nós temos que entender que erramos e precisamos nos arrepender. Por isso o arrependimento ele tem que ser tanto coletivo quanto pessoal. Este arrependimento ele não pode ser falso, ele não pode ser um arrependimento superficial, porque aí nós chamamos do quê? Nós chamamos de remorso, aquela dor na hora, mas que no outro dia a gente esquece do peso, da responsabilidade, da preocupação que devemos ter, tá bom? E das consequências que vêm por causa do pecado. Quem sente remorso, ele não se lembra dessas coisas. Quem se arrepende, sim. Tá bom? E ele fala sobre alívio para as almas sedentas e anularia os juízos. Por quê? Porque a missão de Moisés, ou de Joel, foi de mostrar a triste realidade da vida espiritual do povo de Judá e dizer de seu afastamento de Deus. Veja que ele tem uma responsabilidade e ela não é leve, sabe? É trazer um povo iracundo, um povo contumaz, um povo de dura cerviz, de volta aos trilhos de uma vida espiritual sadia, de uma vida espiritual que diminua este afastamento de Deus. E não é fácil para Joel, porque é um povo que nós sabemos que, né, Judá do Antigo Testamento era, e tanto Judá quanto Israel na divisão dos reinos, dos 10 reinos do norte, os 2 reinos do sul, é um povo contumaz. Todo Israel é um povo também de dura cerviz. E para pegarem pedras era daqui para ali, né, para atingir o profeta. Então nós vemos que Joel ele vai exortar o povo ao arrependimento, mas é esse tipo de arrependimento, tá? E convocar o povo, veja, trazer eles de volta aos trilhos espirituais novamente, porque eles estão afastados, eles estão fora, é um trem totalmente descarrilhado, e agora ele tenta trazer novamente isso, aos trilhos de uma vida espiritual sadia. Como? Convocando este povo ao arrependimento. Tá bem? Convocando, porque senão o juízo iria vir. E vejam os simbolismos, eles vão ficar embriagados sem beber vinho. Tá bom? Eles iam fazer cultos sem ter os elementos do culto. Tá? Porque quando nós olhamos, eles precisavam das uvas, eles precisavam da cevada, do trigo, eles precisavam dos animais. Todo culto era feito com alguma manutenção que Deus supriria para o povo. E quando no juízo eles ficariam sem isso, eles ficariam sem o vinho, sem as ofertas para o culto, tá? E, obviamente, quando eu disse dos animais, por quê? Porque eles não teriam pasto. Se não tiver pasto, não tem animal saudável nem vivo, eles vão morrer de fome. Porém, eles são chamados para este arrependimento. E voltando à questão do arrependimento genuíno, não é um arrependimento, não é remorso, não é aquela brincadeira. Eu ouvi uma vez um determinado cristão
que quando ele foi disciplinado, ele simplesmente diz assim: agora eu vou ficar sem meu pedacinho de pão e sem o meu copinho de suco de uva. Olha a mentalidade, olha o pensamento. Errou, mas era uma coisa irrelevante. Por quê? Porque era só um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva. Então esta era a visão do pecado, do arrependimento e da ceia para este cristão. Não há uma consciência, um pensamento formado dos privilégios e das responsabilidades que nós, como cristãos, temos. E é isto que Joel vai fazer, que Joel está querendo fazer, que Deus comissiona Joel para fazer. Veja, no entanto, em meio a um contexto de desgraça natural e indiferença religiosa, Joel profetizou sobre a promessa da efusão. O que nós vemos aqui? Como nós estamos dizendo desde a primeira aula, veja, são momentos desagradáveis para o povo. Conturbação política, religiosa, cativeiros, volta de cativeiros, e agora Joel agora vem mais bronca, mais bronca. Se nós olharmos os 3 aí, capítulos de Joel, nós vamos ver que planta e não colhe, veste e não se aquece, come e não se sacia, e quando guarda não tem, o que tem guarda e guarda em saco furado. A situação não está boa, porém em meio a todo este caos, Deus fala: olha, mas vai chegar um tempo, veja, não vai ser próximo, mas vai chegar um tempo em que eu vou derramar do meu Espírito Santo. Olha que promessa maravilhosa. Então, sempre no meio do caos, Deus sempre tem uma porta. Eu sempre cito, sempre vou citar Oséias 2,15, que sempre no vale de Acor, no vale da desgraça, Deus vai abrir uma porta de esperança. Deus vai abrir uma porta de esperança. E é assim que nós vivemos na presença de Deus. Apesar de todas as tribulações da vida, nós acreditamos que o Senhor Deus sempre nos dará um escape. E Joel faz isso. Deus trabalha com Joel desta maneira. Ele expõe o pecado, ele expõe o juízo, ele expõe a forma de sair e fugir e de receber esse refrigério que é o arrependimento. E dentro de tudo isso ainda faz uma maravilhosa promessa, que é o derramamento, o batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste. Quando em Atos, no capítulo 2, nós vemos a confirmação desse batismo, o cumprimento desta profecia que é feita por Joel. Tá bem? No ponto de número 2, nós falamos da origem do profeta, os dias do profeta, e ele exorta o povo ao arrependimento. No ponto de número 2, nós vamos falar sobre o estrago descrito pela ação dos gafanhotos. Tá? Não vamos ficar propriamente dito no animal, no inseto. Vamos focar no todo, na consequência. Qual era a consequência? Veja, que eles veem de uma... A destruição vem em fases, tá? Simbolizada nas fases deste inseto, o crescimento o desenvolvimento deste inseto. Mas vamos ver então a questão como um todo. Qual é a consequência por causa do afastamento, do distanciamento, do pecado que nós cometemos? Quais as consequências? Tá lá. Veja, primeira coisa, eles consumiam a casca das figueiras. Aí você fala, tá, mas e daí? Veja, no processo de alimento de uma árvore, ela vai extrair pelas suas raízes, né, a seiva, vamos dizer assim, todos os nutrientes da terra, a umidade vão vir, e nós chamamos isso de seiva. E ela vai por onde? Ela vai entre a casca e o tronco, vamos dizer. Quando alguém quer matar uma árvore, o que ele vai fazer? Ele vai descascar em volta, ela vai secar, né? Aquela ligação com as demais partes da planta não vai existir, essa folha vai morrer. Então come a casca das figueiras, não vai haver a seiva, não vai haver alimentação, e figueira vai morrer. Figueira produz figos, e os figos estavam ligados a pastas, a remédios,
a ungüentos, tá bem? Então, nós, olhando para o lado espiritual, também nós vamos ver, veja, não estou tirando de contexto, não deixando de fazer uma pregação, uma aula expositiva, mas vamos trazer ideias. Então, olha a consequência onde ela vai. Começa por uma casca devorada, mas essa casca impede a alimentação. Impediu a alimentação, a planta vai morrer, não tem fruto. Nós vamos ver em Joel, capítulo 2, versículo 19, que há uma pergunta, deixa eu ver se eu lembro, há uma pergunta, porventura ainda resta semente no celeiro? Porque até o dia de hoje a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos até este dia. Veja que a confirmação, quando Deus vem falar, Ele vai restaurar, e cada fruta desta, cada fruto deste, Ele trazia a ideia de algo. O vinho nos fala de alegria, a azeitona, o azeite fala do azeite, o azeite nos fala do Espírito Santo, de ungüento, né? Nós temos esta ideia. Quando nós falamos do trigo, nos lembra do pão, Cristo é o pão da vida. E, consequentemente, nós vamos vendo a dimensão do estrago descrito pela ação dos gafanhotos. Veja que eu não estou me prendendo ao inseto, eu estou me prendendo a uma consequência maior, que é o pecado, tá? As fases dessa destruição. Tá bem? Veja, depois os campos de trigo, os pomares, tá? Deixando o povo na fome, na miséria e na sede. Então veja que a cesta básica, o básico, o alimentício do povo de Israel estava destruído. E também o culto. Por quê? Porque todo elemento do culto precisa da manutenção do campo. Da manutenção do campo. Veja que então não vai existir nem vida física, nem a vida humana e nem a vida religiosa. Por quê? Porque essa consequência ela é devastadora. Então, Joel convida o povo para voltar à presença de Deus novamente. Então nós temos aí as 4 fases dos gafanhotos, é o que eu falei para você, né? Um vai comer o outro vai no outro, e o último vai acabar com o resto. Veja que a destruição ela vem em fases. Começa pequena e termina destruindo tudo. Assim é a ação do afastamento da nossa parte da presença de Deus. A brasa vai esfriando, né? Esse contato, a seiva, não há mais transmissão de vida, não há mais como você se manter, você ser alegre, você ser feliz, você estar na presença de Deus. Então nós precisamos estar preocupados com isto também. Então nós temos aqui as 4 fases do gafanhoto. Também o dia do Senhor. Veja que todos os profetas falam do dia do Senhor. E todos eles, toda vez o dia do Senhor ele é composto de 2 partes. Uma parte muito triste e a outra parte muito feliz. Tá bem? Então nós vemos lá em Malaquias, né, que vai vir o sol da justiça trazendo salvação para os justos, mas para a palha ela vai queimar. Então o dia do Senhor será um dia de separação. 2 multidões no Vale da Decisão, 2 multidões no dia do Senhor. Uma vai ser abençoada, outra vai ser infelizmente consumida. Então nós vemos aqui que Joel ele faz uso deste termo ao contemplar o país desolado e destruído. Por quê? É como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Também esse dia do Senhor ele trouxe o quê? Ele trouxe só desgraça, destruição, desolação. Então nós precisamos sempre, olha, o julgamento do grande dia do Senhor é visto comumente na literatura profética veterotestamentária, quer dizer, na literatura do Antigo Testamento. Tá? Antigo Testamento. Ou aqui no caso, velho. Eu não gosto muito de usar o termo velho, eu prefiro usar o termo antigo, fica mais poético, vamos assim dizer. Então, quando Joel ele tem esta lembrança, ele olha para o povo, para o país, e ele tem esta ideia do dia do Senhor. Obviamente que ainda não é o dia do Senhor, como nós vemos no Apocalipse, onde vai haver
agora a separação mesmo do joio e do trigo, do bode das ovelhas, do justo e do ímpio. Todas as visões que nós temos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Por quê? Porque este afastamento, vou repetir, o pecado, o afastamento, suas consequências são desastrosas, também. Obviamente há o perdão. Porém, nós precisamos também, não somente, tem gente que fala, vou fazer porque Deus vai me perdoar. Eu faço hoje, amanhã eu peço perdão. Mas veja, existe uma consequência do pecado. E Deus é justo, Ele não vai deixar, por causa da sua bondade, do seu amor, Ele não vai deixar de nos punir. Não vai deixar de permitir que as consequências dos nossos pecados nos atinjam. Então, antes de pecar, nós temos que pensar em tudo isso, tá bem? Pode até parecer legal, vou pedir perdão, está tudo certo, Deus me ama, mas não é, tá bom? Não é. 3, uma parte da profecia de Joel se cumpre no dia do Pentecoste, que é o derramamento, como nós conhecemos, em Atos capítulo 2. E o cumprimento desta profecia, quando houve o derramamento no cenáculo, onde estavam reunidos aí cerca de 120 irmãos, e estes foram selados, foram batizados com o Espírito Santo, foi derramado sobre eles, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, e ouviu-se o som como de um vento veemente, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Tá bem? Então nós temos aí uma parte da profecia sendo cumprida no dia de Pentecostes. Mas a ideia aqui é falar sobre o verdadeiro avivamento. Tá bem? Para que aconteça esse verdadeiro avivamento, existe um caminho. Bem, existe um caminho a se seguir. Veja, o caminho para o avivamento, ele é caracterizado pelo juízo divino. Parece algo incoerente. Então, para que eu tenha uma bênção, eu tenho que sofrer. Veja, para eu ser curado, eu tenho que ficar doente. Tá? É uma comparação bem fraca. Mas veja a ideia. Depois de grandes, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, depois de grandes momentos de dificuldades pelo povo, veja, você vai ver a restauração depois de cativeiros, 430 anos, cerca no Egito. Nós vamos ver aí 70 anos do exílio na Babilônia. Nós vamos ver exílios e exílios, mas depois deles sempre há um tempo de abundância. E Joel, perdão, é Ageu, esquece. Nós vamos ver que esses profetas contemporâneos, a maioria deles estão voltando dos cativeiros. Estão voltando. E existe uma esperança de restauração, existe uma esperança de que Deus cumpra as suas promessas para um povo que se arrepende, que busca Ele verdadeiramente. Mas veja, Joel fala de um caminho para o avivamento, é caracterizado pelo juízo divino, confrontação com a veracidade e arrependimento. Arrependimento, santificação e jejuns. Então veja, não é um caminho muito fácil para o avivamento. Não é um caminho fácil. E veja, juízo, confrontação com a verdade, ela vai ficar de frente com você e vai nos fazer reconhecer os nossos erros. Veja que não há um arrependimento se não houver um reconhecimento de falha. Enquanto eu estiver me julgando certo, correto, eu não estou errado, eu nunca vou me arrepender, nem sentir remorso sequer. Mas a partir do momento em que a verdade me confronta, veja, Isaías entra no templo, ele vê o Senhor, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ai de mim. Ele foi confrontado com a verdade. Ele esteve diante da presença. Quando ele viu a glória, a santidade de Deus, ele disse, vou morrer porque sou pecador. Houve um reconhecimento do pecado.
E com isso há o arrependimento do profeta. Veja, e depois do arrependimento vem o quê? A santificação. Ai de mim! Por quê? Eu sou um pecador. Ele confessa, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Confrontou a realidade, se arrependeu. A parte de Deus agora é o que? O anjo pegaram a tenaz e ir até o trono do Senhor e pegar uma brasa e tocar nos lábios de Isaías e diz, agora estão purificados os teus pecados. Pronto. Se esse agora você pode. Houve o arrependimento, houve a santificação e há o jejum, né? O jejum tanto físico quanto o jejum espiritual, que nós precisamos aprender também a sacrificar espiritualmente. Então, nós seremos sempre convocados a este jejum. E o jejum, ele fala de um sacrifício físico. Sacrifício físico. Então, a ideia é esta, é o corpo sofrer. Não como a visão do ímpio, né, que alguns até se autoflagelam, né, em alguns, até no nosso país, em alguns estados brasileiros, o povo tem o costume de se autoflagelar, de infligir sobre si castigos, né, que não levam a nada, Infelizmente, só causa dor, sangramento e não tem nenhum tipo de purificação, não existe nada. Por quê? Porque o que Deus espera de nós está no capítulo 58 de Isaías. Qual é o jejum que eu quero de vocês? Que vocês fiquem um dia sem comer, ou 2 ou 3 dias sem comer, que vocês pareçam doentes, curvem a cabeça como junco? É esse o jejum que eu quero? Não. Apesar de que faz parte da nossa vida, mas não é este, só este. O principal é o quê? Não julgue, dedo em riste, isso, aquilo. Nem em Isaías 58 você vai entender um pouco melhor. Então, nós vemos aqui o caminho para o avivamento. Né? Por quê? Porque a praga que veio, ela destruiu todo o produto. Mas não era só esta visão primária. Era o quê? Era derrubar, era abater a altivez e a soberba do povo. O que nos leva a nos distanciarmos de Deus? Quando o nosso coração é altivo, soberbo, jactancioso, orgulhoso, nós nos tornamos independentes de Deus. Então, quando Deus fez isso, foi para atingir aquilo. Veja, aconteceu algo para me dar uma lição aqui. É como se fosse uma parábola, é uma coisa do céu, algo, uma explicação espiritual através de exemplos terrenos. Você tem a parábola da ovelha perdida, você tem a parábola da dracma perdida, você tem a parábola do filho pródigo. São todas coisas terrenas, cotidianas, que nos ensinam lições espirituais. Então veja, não era simplesmente acabar, mas trazer o povo de volta. A gente vai chamar a atenção muitas vezes, a casa de vocês está estucada, a casa de vocês é isso, a casa de vocês é aquilo, e a minha está abandonada. Então veja, o povo, quanto mais soberbo, quanto mais farto, quanto mais chega ao ponto de falar, de chamar o pão de Deus de pão fastiento, né? Daquilo que enjoa, isso fala do quê? De soberba. Nós nos tornamos soberbos, altivos demais. Então nós já nos julgamos independentes de Deus. Ele vai nos trazer de volta. E o meio aqui foi este, a praga dos gafanhotos, abatendo a altivez e a soberba do povo. Tá bem? 3:2 e o último diz, Joel tem que ensinar para nós hoje. O que Joel tem para ensinar a nós hoje? Primeiro, o arrebatamento é a porta para as bênçãos do Senhor. O arrependimento é a porta para as bênçãos do Senhor. Ora, se não houver arrependimento, não existe bênção. Mas como eu disse, enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, enquanto nós não nos reconhecermos como pecadores, enquanto formos soberbos, nós não vamos reconhecer o nosso erro. Consequentemente, não vamos buscar o arrependimento. Consequentemente, as portas das bênçãos estarão fechadas para nós. Tá bom? Esse é o caminho. Principalmente ou especialmente para aqueles que vivem os últimos dias distraídos com as coisas deste mundo. E não são poucos.
os que são atraídos. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São voos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Então veja bem que coisa interessante. O mundo vai tentar me chamar a atenção, a mídia vai tentar, tudo vai tentar, o diabo vai tentar me chamar a atenção de todas as maneiras, mas eu preciso tomar cuidado para não me distrair com as coisas deste mundo, não me ocupar com as coisas deste mundo. Porque desta maneira nós vamos nos despertar para o quê? Para aquela autoanálise que eu falei, né, da nossa vida espiritual hoje e as implicações futuras. Porém, como eu disse numa aula passada, esta autoavaliação, esta autoanálise, ela não pode estar destituída do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Por quê? Porque a minha tendência é aliviar para mim mesmo. Eu vou me considerar um bom, eu vou me considerar tranquilo. Também não é tanta coisa, não é para tanto. Mas se eu estiver aqui, o Espírito Santo de Deus, e a palavra, a minha autoanálise estiver fundamentada, baseada nestas duas colunas, eu vou chegar ao meu pecado, ao meu defeito, rapidamente, vou me arrepender e as portas das bênçãos estarão abertas para mim. Tá bom? Então, não viver distraído com as coisas desse mundo e constantemente nos autoanalisarmos, baseando esta análise na Palavra de Deus e na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém? E assim as portas das bênçãos estarão abertas para nós. É esta lição do arrependimento que Joel nos ensina nos dias de hoje. Tá bem? Então nós falamos aí sobre Joel, o profeta pentecostal. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula, lição de número 4, se Deus nos permitir, nos encontraremos novamente. Fiquemos com a paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir. Chegando.